Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um tema muito sério, de um tema muito triste, que sim, deve ser falado, deve ser estudado, que deve ser comentado ainda hoje. Embora muitos achem, que isso é uma ferida na nossa história, que é um fato muito revoltante, um fato muito triste, algumas pessoas querem apagar isso da nossa história, mas infelizmente a gente não pode, porque foi algo que aconteceu e é algo que a gente precisa estudar para poder a gente combater essas coisas no presente, Hoje vamos falar sobre escravidão, Vamos começar aqui definindo que palavra é essa, Eu sei que você já deve ter ouvido muita gente falar sobre escravo. Eu não sou escravo de você. Isso é trabalho escravo. Eu tô aqui estudando que nem um escravo. Muita gente já deve ter usado essa palavra, mas o que é mesmo um escravo, Como uma pessoa pode ser definida como escravo? Escravos são pessoas, que primeiramente não têm liberdade e nem direitos, ou seja, o escravo, ele pertence a alguém, Você é meio que um objeto, um animalzinho, um cachorro, um gato que tem um dono. O escravo, ele não tem liberdade nem da sua própria vida, ele não é dono do seu próprio corpo, Ele pertence a alguém. E como escravo, ele não tem direito algum, Ele não pode estudar, ele não pode votar, ele não pode ser cidadão, participar da sociedade como qualquer outra pessoa, Ele só serve para o trabalho mesmo forçado, Porque essas pessoas aqui, elas não trabalham porque gostam, Não é escravo porque quer. Eles são forçados a essa condição, ok? E trabalham arduamente sem receber salário, tá? Então, a pessoa que trabalha nessa condição, hoje em dia ainda existe, infelizmente, muitos trabalhos considerados até como escravos, Obviamente não como a gente tinha no período antigo, ou no período colonial aqui no Brasil, mas muita gente hoje ainda trabalham em condições de escravo, Trabalham em mais de 20 horas, praticamente o dia inteiro, recebendo muito pouco ou talvez recebendo nada, Apenas trabalhando e ganhando apenas o para sobreviver. Vale ressaltar, gente, que escravidão sempre existiu no mundo. Na verdade, a escravidão, ela sempre existiu, mas ela teve formatos diferentes ao longo da história, Então, a gente não pode confundir a escravidão na antiguidade, que é essa que a gente vai estudar aí durante as primeiras civilizações, ok? Com a escravidão moderna, que é essa que teve aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, aí na época da Idade Moderna, no período colonial, ok? São duas realidades diferentes. A escravidão moderna é a mais conhecida por nós, E ela é cercada de injustiça, cercada de violência, um papo muito sério e um papo que era importante naquela época. Esses escravos, eles eram importantíssimos para a nossa economia, porque eles eram a nossa principal mão de obra. Não tinha trabalhador assalariado. Ei, meu filho, você quer trabalhar lá na minha roça? Te pago tanto. Não existia isso. Obviamente que não, Naquela época só se visava o lucro. Eu não vou contratar uma pessoa, não. É melhor para mim, é mais lucrativo, Eu pegar uma pessoa lá na África e obrigar ela a trabalhar aqui como escravo, Eu só vou lucrar com isso. Eu compro ele e pronto, Não preciso pagar salário, não preciso pagar médico, não preciso pagar educação, nada. Ele vai trabalhar para mim o tanto que eu quiser e pronto, só vou lucrar com isso. Então, o comércio de pessoas naquela época era extremamente lucrativo, Muita pessoa ficou rica vendendo outras pessoas. Olha como isso é triste, Você
você ganhar o seu dinheiro, o seu pão de cada dia através do sofrimento de outras pessoas, né? Mas era muito natural também naquela época, né? A gente julga muito com o olhar de hoje, mas naquela época isso era muito comum, era muito natural. Escravo fazia parte da sociedade também, certo? Então, esses escravos que vinham trabalhar aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, eles eram trazidos lá da África para cá, para o Brasil, em navios negreiros, né? O que eram esses navios negreiros? Esses navios já eram navios próprios para trazer pessoas, né? Contrabandear pessoas. Eles vinham numa condição horrível, né? Dentro de porões, com pouca comida, com pouca água, passavam 2 meses no mar para chegar aqui. Muitas pessoas nem sobreviviam à viagem, né? Porque eles ficavam tudo ali muito amontoado, muito pertinho do outro, pegavam doenças e muitos morriam no meio do caminho mesmo, tá? Quando eles chegavam aqui no Brasil, eles passavam por um trato, tomavam um banho, ajeitavam o dente, porque eles iam ser vendidos, né? E é obviamente que o escravo melhor, o mais forte, né? O mais gordinho, era comprado porque com certeza estava ali em melhor saúde, né? Para poder trabalhar mais. Muitos índios que fugiam dos trabalhos forçados nas culturas de cana-de-açúcar encontravam abrigo nas missões. Para compensar a falta de escravos nativos, Portugal facilitou o comércio de escravos africanos para a América. Os comerciantes traziam os negros da África e os vendiam aos senhores de engenho e aos lavradores por preços vantajosos. Os negros vinham como escravos de regiões da África, onde também se praticava a escravidão. Eles eram trazidos de Angola, Mina, Cabinda, Congo e Moniolo. A escravidão africana firmou-se no final do século XVI como a mão de obra básica da grande região escravista do Nordeste brasileiro. Lá nessas fazendas, nesses engenhos, o trabalho era árduo, né? Eles trabalhavam de manhã, de tarde, certo? O dia todinho, de noite, no que fosse preciso, né? E a qualquer falta, você errou um pouquinho, ó, já vinha logo a violência. E a violência não era pouca não, tá? Você, dependendo do que você fez, poderia receber a palmatória, né? Poderia ir pro tronco, que você era amarrado lá no tronco, que ó, lá vai chibata, né? Até ele achar que tá bom, né? E muitos outros tipos de violência, né, como máscaras que impediam de respirar, você passar o dia todo amarrado no sol. Eram violências muito bruscas para punir aqueles que tentassem fugir, que desrespeitassem o capataz, o patrão, sabe? A qualquer falta você errou aqui, já era motivo de violência, tá? Mas existiam também as formas de resistência, né? A gente não pode deixar de falar que muitos desses escravos, né, eles tentavam resistir a essa condição, né? Como é que eles tentavam resistir? Eles tentavam continuar praticando a cultura deles escondido, isso é uma maneira de resistência. Mas a principal maneira de resistir mesmo à escravidão eram os quilombos, né? O que são quilombos? Os quilombos eram comunidades construídas por esses escravos, né? Os escravos, alguns que conseguiam fugir, eles fugiam para longe, né? Para os lugares mais de difícil acesso, geralmente em cima de serras, né? Onde era muito escondido, e lá eles formavam uma comunidade, e essa comunidade era chamada de quilombo, né? No quilombo eles poderiam viver como eles queriam, né? Além de eles estarem fugindo, eles poderiam ter a liberdade tão sonhada deles. Podiam ser quem eles eram. Inclusive dizem, né, alguns historiadores que Viçosa recebeu muitos escravos fugidos, né, que saíam das fazendas de Sobral, das fazendas de Juazeiro e vinham se esconder lá na serra, né, na serra da Ibiapaba, porque era difícil acesso. Então Viçosa recebeu muitos escravos que tentavam começar uma nova vida aqui nesses quilombos, certo? Mas no Ceará a coisa era diferente, tá?
Por quê? Porque principalmente por conta da nossa economia aqui. Aqui no Ceará não tinha essa história de café não, tá? Até porque o nosso clima aqui não permitia que o café desce aqui. Alguns lugares do Ceará, como ali na Serra da Meruoca, por exemplo, teve plantações de café, mas não era todo lugar, entendeu? O que era que a gente ganhava aqui, né? Qual era a nossa fonte de riqueza? Criações de gado, né? Desde lá o começo, você já viu comigo antes, o quanto ali as criações de gado, as fazendas de gado eram importantes para o Ceará. E para você cuidar dos bois, não precisa muito da mão de obra escrava. Gente, o boi por si só ele cuida, né? Você tem que estar ali tendo os cuidados necessários, mas não precisa do escravo diretamente ativo em todas as fases da produção, como acontece com o café, com a cana-de-açúcar, né? Então, obviamente, isso fez com que houvéssemos poucos escravos aqui no Ceará, tá? Essa história de dizer que libertou os escravos primeiro porque não tinha escravo no Ceará, não é verdade, tá? Existia escravidão no Ceará, existiu escravidão em Viçosa do Ceará, tá? É importante a gente falar, porque você ter escravo na época também era um sinal de riqueza, tá? Você tinha um status maior, então as elites, eles compravam escravos para dizer que, olha, eu tenho dinheiro para comprar escravo, porque escravo era um produto valioso, mas o número de escravos era bem menor aqui no Ceará em comparação a São Paulo, por exemplo, né? E, gente, além do mais, nessa época, né, havia muitas secas. A gente tem um clima maravilhoso em Viçosa, mas boa parte do Ceará, principalmente naquela região do Cariri ali, meu filho, Juazeiro do Norte, Sobral, calor, né, gente? Muito calor, né? Imagina, né? Sem água não dá para plantar, sem plantar não tem o que comer. Então, as secas castigavam muito a vida dos cearenses nessa época, dos nordestinos em geral, né? Graças a Deus que hoje há algumas modificações, algumas intervenções com relação a essas secas aqui. Então, o que acontecia? Quando havia períodos de estiagem, né, de seca, esses donos de escravo, eles não tinham nem como se sustentar. Então, o que eles faziam? Eles vendiam esses escravos, certo? Para outros lugares do país, né, que necessitavam mais, como o Sudeste, né, o Rio e São Paulo. Então, muitos desses escravos que existiam aqui no Ceará, eles eram vendidos, tá? Principalmente depois que houve a lei que proibiu o tráfico negreiro. Mas desde muito cedo, né, houveram muitas pessoas que eram abolicionistas, né? O que é essa história de abolicionista? Abolicionistas eram aquelas pessoas que lutavam pela libertação dos escravos. Então, tinham muitos intelectuais aqui no Ceará que lutavam por essa abolição, escreviam poesias, escreviam matérias para os jornais, né, incentivando mesmo e lutando para essa abolição acontecer. Mas não só isso, houveram várias pessoas aí que lançavam sociedades, né, que se uniam para tentar alforriar esses escravos, ou seja, libertar esses escravos. E uma dessas que eu vou destacar para vocês, muito importante inclusive, que foi a Sociedade das Cearenses Libertadoras, né? Maria Tomásia do Livramento nasceu em Sobral e foi uma das representantes femininas mais empenhadas na luta contra a escravidão. A Sociedade das Cearenses Libertadoras, fundada por ela, organizou fundos de arrecadação de dinheiro para comprar a alforria de mais de 10 escravos no Ceará. É importante de falar, apesar delas serem da elite, né? Professora, não me diga, uma mulher dessa não tem nada o que fazer, ela só tá libertando porque ela não tem nada o que fazer. Não diz isso, menino, não diz isso. A gente até pode considerar essa Maria Tomásia aqui, a sobralense, até quase como a nossa princesa Isabel do Ceará, né? Então ela liderou é muito importante a gente ver porque eram mulheres, entendeu? Mulher naquela época, e um quadro desse aqui
ali, um objeto, uma mesa, era a mesma coisa. Então, uma mulher liderar um movimento desse já é muito, já é grande, né? E várias mulheres se juntarem a ela já é maravilhoso. Então, a gente tem que destacar essa iniciativa, tá? Mas no Ceará é conhecido mesmo que um momento que bateu, é um momento que é agora, vamos começar o negócio, veio a partir da greve dos jangadeiros, né? Eu te disse que muitos desses proprietários de escravos, eles vendiam os escravos, se desfaziam mesmo deles para vender para outros donos de escravos, né? Grandes fazendeiros, barões do café, né? E para chegar aqui no navio, lá em Fortaleza, né? Para chegar nesses navios que iam levar esses escravos para São Paulo, precisava fazer uma travessia, né? Porque os mares do Ceará eram bastante rebeldes. Então precisava chegar esses escravos na praia e esses jangadeiros levar esses escravos em pequenos barquinhos que a gente chama de jangada, tá? Ia levando até chegar o navio que ia levar eles para São Paulo. Só que teve um jangadeiro desse daqui que ele liderou o processo todo, né? Essa greve toda, que foi o Chico da Matilde, né? Mais conhecido como Dragão do Mar, né? Olha só você, o que foi que esse Chico da Matilde fez, né? O que foi que o Dragão do Mar fez? Ele, juntamente com os colegas, né, resolveram dizer não, basta, hoje não, tá? Hoje a gente não vai levar aqui nas nossas jangadas nenhum escravo. A gente não quer dar aí a nossa contribuição para que essa escravidão continue, né? Que bonito, que legal, né? Parabéns, Chico da Matilde, você tem um nome lindo, melhor dragão do mar, mais chique, né? Que ele foi reconhecidíssimo, os abolicionistas bateram palmas para ele, cara legal, corajoso mesmo, né? Então esse grande feito dele abriu portas mesmo para que houvesse um maior incentivo à libertação mesmo dos escravos, tá? 5 coisas que você não sabia sobre os negros no Ceará. 1. Por causa dos mares rebeldes, o desembarque de navios com negros escravos raramente acontecia no Ceará. 2. No Ceará, os mais numerosos eram os negros da etnia Banto, que eram embarcados em Angola. 3. De acordo com o Código de Posturas de Icó, publicado em 1872, escravos não podiam usar calçados. Por isso, uma das primeiras providências dos escravos quando fugiam era arranjar ou furtar sapatos para passarem como libertos. 4. Os donos de escravos publicavam nos jornais tanto os anúncios de venda e compra, como as notícias de procura de escravos fugidos. Era comum a descrição física, com detalhes para as marcas de violência no corpo. Abolição da escravatura, Chile, 1823, Bolívia, 1826, México, 1829, Colômbia, 1851, Argentina, 1853, Brasil, 1888. O tráfico internacional de pessoas em condição de escravidão já tinha sido proibido desde 1850, mas o comércio de pessoas no Brasil ainda durou até as vésperas da abolição. Com a Grande Seca de 1877, a manutenção de escravos se tornou economicamente inviável no Ceará. A solução encontrada pelos donos de escravos, para não ficar no prejuízo, foi vendê-los para fazendeiros no sul e sudeste do país. Em 1881, se iniciou um grande movimento abolicionista. Em dezembro de 1880, foi fundada a Sociedade Cearense Libertadora. Fez muita pressão pela abolição da escravidão. O Ceará iria se tornar o primeiro estado, primeira província na época, primeira província brasileira a abolir a escravidão. É óbvio que não foi por concessão dos grandes senhores, né? Então não tinha tantos escravos assim, e por uma série de outras circunstâncias fez com que o Ceará pudesse ficar na vanguarda do movimento abolicionista. E aí em 1881, em janeiro de 1881, os jangadeiros se recusam a embarcar
não era um número muito grande, tipo, parece assim, 16 ou 20 escravos num navio que ia levá-los para São Paulo. E aí o José do Patrocínio chama o Ceará de Terra da Luz, porque é ali que está vindo a luz que vai varrer as trevas da escravidão. E aí no dia 24 de maio de 1883 se livra Fortaleza. Fortaleza é a primeira capital do Brasil a não ter mais escravos, que também já tinha pouco, mas isso não interessa. E aí no dia 25 de março de 1884 o Ceará se torna a primeira província brasileira a abolir a escravidão. Parabéns, Ceará! Parabéns! Por isso que eu gosto de ser cearense, porque o cearense só faz as coisas primeiro, né? O lugar visionário é o Ceará, né? Antes de qualquer lugar no Brasil, o Ceará libertou esses escravos. Por isso que o Ceará é considerado a terra da luz, né? Por ter sido o pioneiro, né? Muito bom! Parabéns pro Ceará, né? Então, vida que segue, né? 25 de março, oficial data da libertação dos escravos no Ceará. E aí, enfim, acaba toda a opressão por aqui, ok? Mas vamos pro desafio agora. Vamos falar desse desafio que é importante para ti, tá? Ó, pergunta que você vai ter que anotar no seu caderno e responder e me mandar agora, tá? Por que, olha só, por que o Ceará é chamado de Terra da Luz? Por que que o Ceará é chamado de Terra da Luz? Me explica, me manda essa resposta hoje, porque o desafio faz parte da tua nota, tá? Não deixa de mandar, não. Chamadinha pra gente poder encerrar, tá? Ó, não deixe de responder a chamada, menino, porque tem muita gente espertíssimo que responde no começo e vai embora, né? Perdeu a chamada, nem adianta dar aquele oi no começo. Tem que dar o oi agora, né? Pra dizer, tô aqui, assisti a aula inteira, ainda vou responder o desafio. Então, vamos lá. Chamo Hamilton, Cristina e Daniela. Hamilton, Cristina e Daniela. Passo agora para Henrique, Manuel e Sami. Henrique, Manuel e Sami, Maria Clara, Maísa e Josias. Maria Clara, Maísa e Josias. João, Carlos Paulo e Yasmin. Carlos Paulo, Yasmin e João. Não deixe de responder a chamada aí no chat, tá bom? Grande beijo, até a próxima, tchau!